E chegamos ao nosso último dia dos 30 dias dessa jornada linda, desse desafio incrível que a gente viveu reconstruindo o altar. Parabéns por completar os 30 dias. E se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar um link aqui com a playlist do desafio para você poder fazer aí na sua casa também. Que alegria poder olhar para cada cantinho da nossa casa e ver cuidado, dedicação, excelência e presença de Deus. E assim como o Senhor nos convidou durante esses 30 dias para reconstruir o altar, hoje, o dia 30, o desafio termina com o descanso. O Senhor nos convida para descansar e desfrutar. Hoje é dia de celebrar tudo que construímos e reconstruímos. E antes de tudo, eu quero te convidar a parar um instante e agradecer a Deus por cada passo que a gente deu aqui, por cada ação que a gente se dedicou em fazer. Agradecer ao Senhor por Ele ter sido fiel, por Ele ter promovido essa transformação de fora para dentro. Eu te convido a orar comigo. Senhor, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigada por abrir os nossos olhos. No meio de tanta coisa que acontece nesse mundo, o Senhor nos fez caminhar durante 30 dias, reconstruindo nosso altar de adoração, colocando em ordem, priorizando aquilo que realmente importa e entendendo o que o Senhor espera de nós. Obrigada, Pai, pela oportunidade de te honrar com o que a gente tem nas nossas mãos, com a nossa casa, com as nossas atitudes, com a nossa família. Te honrar, Pai, nas coisas simples que às vezes o mundo ignora. Obrigada, Senhor. Obrigado porque a Tua presença não nos faltou durante esses 30 dias. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Espírito Santo, nós sabemos que ainda tem muita transformação para acontecer. Continua trabalhando o nosso interior. Obrigado por nos permitir ter um altar de adoração dentro do nosso lar. Trazer, Pai, com a Tua graça, essa paz, essa presença que excede todo o entendimento. Obrigada, Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Assim como Elias, naquele Monte Carmelo, preparou o altar de adoração com tanto capricho, nós também fizemos isso até aqui. Nesses 30 dias nós aprendemos que um altar em ruína revela um povo que vivia em ruínas. E da mesma forma nós aprendemos que é na nossa casa. O nosso lar reflete como nós estamos por dentro. Nós aprendemos com Elias que antes de qualquer manifestação sobrenatural, a gente precisa ser realista e tratar a raiz do problema. O altar estava em ruínas. E isso mostra uma aliança com Deus negligenciada, que não está em primeiro lugar nas nossas vidas. Um relacionamento com Deus que foi substituído por distrações. Elias, antes de pedir resposta do céu, ele reconstrói o altar. E reconstrói com as 12 pedras, trazendo identidade. Nesses 30 dias, nós trabalhamos princípios e valores que reconstruíram a nossa identidade, assim como aquelas 12 pedras representavam a identidade do povo de Israel. Eu fico imaginando Elias olhando para aquele povo e falando assim: vocês estão em ruínas, mas eu vou reconstruir, mostrando a identidade de vocês, para que vocês entendam que Deus não se esqueceu de você e Ele sabe exatamente quem você é nele. Deus não te olha com os olhos de como você é agora. Deus te olha com os olhos de quem Ele te fez para ser. Claramente, nós entendemos ali uma lei espiritual. O Senhor não vai derramar fogo sobre um altar quebrado, mas Ele derrama fogo sobre um altar restaurado. Então, antes de buscar por avivamento, por novas bênçãos, por respostas, é necessário restaurar com dedicação, restaurar a nossa obediência, restaurar o primeiro lugar, a nossa reverência verdadeira a Deus, restaurar a nossa aliança. E em seguida, Elias joga água no altar, mais de uma vez, para que tudo ficasse completamente encharcado. Não é loucura? Um homem que vai orar pedindo por fogo, jogando água antes, deixando tudo bem molhado? Acontece que aqui nós temos mais um ensinamento de Elias. Elias não caminha pela visão do humano, do real, porque humanamente pegar fogo no molhado é impossível. Mas ali ele estava provando para mim e para você que as circunstâncias da nossa vida não ditam o poder de Deus, que o que é impossível para o mundo é totalmente possível para Deus. Ali Elias está eliminando qualquer possibilidade humana de fazer dar certo. Sabe por quê? A fé verdadeira não cria atalhos, não dá jeitinho para Deus. O Senhor não precisa da nossa ajuda para nada. Não só isso, mas o que prova também essa fé, essa certeza absoluta no poder que o nosso Deus tem, é quando a gente vê a simples oração que o profeta faz. Elias ora: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus.
Elias não fez uma encenação, Elias não montou um texto de convencimento, não houve hipocrisia nessa oração, houve uma oração sincera e de quem tem paz no coração, de quem tem certeza de quem Deus é. Vocês conseguem perceber a diferença dos profetas de Baal que gritaram, que se machucaram, fizeram um show pedindo ao Deus deles que respondesse? Mas a oração simples de Elias, sem show, revela intimidade com Deus. Mais do que isso, a autoridade de filho e propósito no que ele estava fazendo. E depois dessa oração simples, olha o que aconteceu, 1 Reis 18, 38, para quem está me acompanhando aí na Bíblia. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água. E o povo viu isso e todos caíram prostrados, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso revela um Deus que não faz pela metade. A sua história não foi parada na metade. A bênção que Deus te entrega não é pela metade. Quando Ele responde por completo. Elias não foi apenas um profeta que fez descer fogo do céu com a graça de Deus. Ele foi um restaurador de altares. E hoje esse é o meu convite para você. Seja uma restauradora de altares. Seja uma protetora da aliança que você tem com o Senhor. Primeiro o altar, depois o fogo e a presença. E antes de encerrar, eu quero falar com você que está se sentindo culpada, que achou que não fez tudo perfeitamente, que algumas coisas ficaram para trás, que a rotina não saiu exatamente como você planejou. E eu quero que você saiba que essa não é a nossa meta. O objetivo desse desafio nunca foi deixar a casa toda perfeita, mas sim te ensinar a dar passos conscientes, com excelência, para reconstruir o altar que é o seu lar para Deus. Cada pequena ação que você faz, cada cantinho que você conseguiu cuidar, foi uma oportunidade que você encontrou de se dedicar, de mostrar ao Senhor o quão disposta você está em honrá-lo em todas as ações que você tem. O nosso Pai conhece o nosso coração e Ele sabe a fase que cada uma de nós estamos vivendo. Por isso, não se culpe, apenas continue. A vida é assim, muitas coisas vão precisar ser refeitas ao longo do caminho. A ideia é que você celebre cada passo, cada pedacinho da sua organização que honra a Deus. Deus vê o seu esforço e se alegra com o seu desejo de agradá-lo. E não, Ele não está buscando perfeição. Ele sabe das suas limitações e Ele te ama, apesar de todas elas. Muitas vezes a gente vive num ritmo tão acelerado que a gente sempre está com a cabeça em consertar, arrumar, organizar. E infelizmente até a dinâmica da nossa casa nos empurra para uma rotina assim. Mas há um tempo para todas as coisas e descansar também é sagrado. Deus nos lembra repetidas vezes que o descanso não é uma opção, é uma parte preciosa da nossa obediência a Deus também. O descanso é sagrado porque ele nos conecta com a plenitude dos céus, porque ele nos afasta da necessidade de controlar tudo. Apreciar o que foi feito ao longo desse caminho, parar para descansar e desfrutar, te faz também ser mais grata. Quando a gente descansa, a gente permite que Deus restaure as nossas forças, que Deus fale conosco, nós paramos no descanso. E é nesse tempo de pausa que a gente reconhece que a gente não precisa ser perfeita. Nesse dia de descanso, o meu convite é: entra na tua casa, escolhe um cantinho, prepara um chazinho, uma coisinha gostosa, analisa, lembra dos desafios, de cada lugarzinho que o Senhor falou com você. Eu recebi tantos testemunhos, mulheres falando que enquanto arrumavam a despensa da cozinha, foram preenchidas por uma presença do Espírito Santo. Mulheres que enquanto limpavam a geladeira, receberam uma palavra do Senhor. Lembrem-se desses momentos. Sejam gratas por esses momentos, revivam eles. Que a sua casa continue sendo um altar de adoração a Deus, de presença, de plenitude, onde Ele recebe o primeiro lugar. Parabéns por completar os 30 dias. E se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar um link aqui com a playlist do desafio para você poder fazer aí na sua casa também. Que o Senhor continue abençoando cada pedacinho da sua vida e que a paz, que excede todo entendimento, invada o seu espírito. Comenta aqui embaixo como foi para você viver esse desafio. Deixa eu ouvir os teus testemunhos. E por último, eu gostaria de te pedir, se esse desafio transformou uma parte da sua vida, copie o link da playlist que está na descrição e encaminha para uma pessoa que você também quer ver sendo completamente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por ter caminhado comigo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.